Muita gente associa programa de integridade a empresas multinacionais, né, bancos, empresas listadas na bolsa, grandes empreiteiras, né? Só que essa visão ela está ficando cada vez mais perigosa, especialmente para aquelas empresas, pequenas e médias empresas, né, que participam de licitações, que mantêm contratos administrativos ou que pretendem crescer, né, vendendo para o poder público. E a gente tem que observar que uma pequena empresa que não que vende melhor para o poder público não lida apenas com preço, com proposta, com entrega. Ela lida com documentos, com medições, né? Com servidores. Às vezes ela lida com decisões que podem vir a ser examinadas meses ou anos depois da negociação. E se nada disso tiver minimamente organizado, registrado e orientado por regras internas da empresa, essa empresa ela vai ficar cada vez mais vulnerável, né? Quando eventualmente surgir uma denúncia, uma fiscalização ou até mesmo uma simples disputa administrativa. E aí, que tal ponto que muitas empresas caem, porque elas só percebem quando o problema, né, ele já apareceu. Não basta a gente dizer que a empresa sempre trabalhou direito, né? Aquela famosa frase, né, que até pode ser verdadeira, só que sozinha ela não funciona, ela não resolve nada, né? Quando há uma apuração, uma fiscalização, né, as perguntas elas costumam ser um pouco mais concretas, como quem que aprovava os documentos, como que as notas eram conferidas, tinha controle sobre as medições e as entregas, os funcionários sabiam como agir diante dos agentes públicos, né? Havia algum tipo de norma, de regra sobre brindes, presentes, pagamentos, ou coisa do gênero, né? Quem é que registrava, como eram registradas as decisões sensíveis da empresa nas relações aí com o poder público? Muitas vezes a resposta acaba sendo sempre fizemos assim, né? Ou todo mundo sabia como proceder. E esse tipo de resposta coloca a empresa numa posição extremamente frágil, porque boa fé, né? Ao contrário do que se pensa, em muitos casos ela precisa ser demonstrada por atos, por documentos, por procedimentos e por registros até anteriores ao problema ocorrido. Porque assim, o que nasce depois da crise, já nasce com menos força, né? Por isso é imprescindível que a empresa ela tenha maneiras de mostrar, antecipando-se a eventual situação, que a orientação já vinha sendo dada, tudo já era registrado pela própria empresa. E é exatamente aí que entra o programa de integridade empresarial. O programa de integridade para empresa pequena, né, ele não precisa, melhor dizendo, ter uma estrutura pesada, uma estrutura incompatível com a realidade do negócio. Muitas vezes o pequeno e o médio empresário se assusta com essa ideia, né, do programa de integridade como algo muito pesado, muito complexo, né? O próprio nome compliance já assusta, né, aquela pessoa mais simples, mas não é bem isso. Aliás, o erro de muitas empresas é imaginar que integridade empresarial é copiar o modelo de uma multinacional, que às vezes tem
manuais enormes, linguagem artificial, né? Ou usar documentos aí que ninguém vai ler na tua empresa. É importante que para média e pequena empresa, o programa seja proporcional, simples, compreensível, né? E aplicável à rotina concreta da empresa. Isso pode envolver aí código de conduta objetivo, com regras claras, né, para participação, por exemplo, em licitações, os cuidados que se deve ter com o agente público, controle de documento, controle básico de documento, o cuidado nas relações com esses agentes públicos, né, que eu comentei já, o critério para contratação de representantes, de fornecedores, né, e mecanismos internos para se registrar problemas aí, ou dúvidas internas. É importante lembrar, né, que a lei de licitações deixou esse tema ainda mais relevante. O programa de integridade aparece em situações relacionadas a contratações públicas, questões relacionadas a sanções, a questão de reabilitação, ou em contratos de maior expressão, né? Aliás, em muitos casos, mesmo quando não tem uma obrigação expressa para determinada empresa de ter o programa de integridade, essas regras, a existência dessas regras de uma forma bem estruturada pode ajudar até na organização, demonstrar uma organização e a capacidade de prevenção de problemas por parte da empresa. Isso pode ser considerado lá na frente numa futura fiscalização, né? O ponto principal a se pensar é o momento em que a empresa ela decide cuidar dessa questão, né? Se ela consegue organizar seus procedimentos antes, né? Se ela trata esse assunto como prevenção, ela evita, né, maiores problemas no futuro. Se ela deixa para pensar nisso depois que vem, sei lá, uma denúncia, uma fiscalização, uma sanção, né? A empresa ela já não está organizando a casa. Ela está tentando explicar, simplesmente, por que a casa estava desorganizada quando alguém resolveu simplesmente olhar, né? O famoso hábito brasileiro de esperar acontecer para tentar dar um jeitinho. E muitas vezes o jeitinho hoje, principalmente com a lei anticorrupção, ele não é bem visto. É importante que a mulher de César não apenas seja honesta, mas pareça honesta desde o início. Então, pessoal, para quem participa de licitação ou pretende contratar com o poder público, presta atenção, integridade, né, empresarial, ela não pode, em hipótese alguma, ser vista como moda, como algo supérfluo, uma formalidade ou um luxo corporativo. Ela é, sim, uma forma de proteger os contratos, as atividades, os sócios da empresa, né, os empregados da empresa, e principalmente a reputação construída pela empresa ao longo dos anos, tá? É importante pensar em matéria de integridade. O improviso costuma sair caríssimo e quase sempre cobra justamente no momento em que a empresa menos pode errar. Quer saber um pouquinho mais a respeito? Me manda um e-mail, me manda um inbox no Instagram, entre em contato que eu falo com você, te dou toda a orientação e quem sabe a gente não elabora um programa de integridade para sua média e pequena empresa que cabe não só no teu bolso,
mas nas tuas necessidades e te protege de riscos futuros.